Foi publicado o último relatório gerencial do AZPL11, o AZQuest Panorama Logístico Fundo Imobiliário. Eu tenho um vídeo que é uma análise completa desse fundo aqui no canal, vou deixar para vocês o link na descrição. Esse aqui vai ser só um vídeo de acompanhamento, é o relatório referente ao mês de janeiro. E a gente já começa com notícias interessantes aqui. Eles estão fazendo instalação de placas solares nos galpões. Isso é muito interessante porque uma das despesas do galpão, com certeza, é a energia elétrica. E a gente sabe que a função da placa solar é justamente diminuir essa despesa. Então, assim, isso vai refletir na diminuição da despesa imobiliária, consequentemente vai aumentar o resultado do fundo. Sem contar que mostra também um certo ativismo da gestão em colocar essas placas, porque no longo prazo isso com certeza vai agregar valor ao fundo. Outra notícia que eles trouxeram aqui é sobre o pagamento da segunda parcela do galpão Cajamar. Para quem não sabe, esse fundo está alavancado. Eles fizeram aquele Sellers Finance, né? Eles compraram o galpão, ainda que eles tenham o capital para fazer o pagamento, eles decidiram comprar o galpão a prazo. Se eu não me engano, foram 3 parcelas, uma à vista e duas, uma para março e uma para setembro, tem ali na próxima página. E eu falei isso no meu último vídeo, foi 90 e poucos milhões de reais. E aí o que eles fizeram? Pagaram a entrada, a outra parte do capital, eles investiram em certificados de recebíveis imobiliários. Isso, pelo menos na minha opinião, é uma excelente estratégia, pelo menos em relação a impostos, né? Afinal, é um investimento isento, vai agregar valor ao rendimento do cotista. Por isso a gente fala que o fundo está alavancado, afinal ele está recebendo o aluguel do imóvel e também na outra parte está recebendo uma receita proveniente de CRIs. Então ele está com o rendimento inflado. E agora eles falam aqui que vão começar a fazer, ao longo de fevereiro, parte do portfólio de CRIs será alienado para que o fundo tenha recursos para pagar a segunda parcela do galpão Cajamar no início de março, no valor de 27,8 milhões de reais. Essa é a segunda parcela, ainda tem mais uma, mais ou menos esse valor também. Em janeiro eles distribuíram aí 9 centavos por cota. Eles trouxeram o guidance aqui. Esse fundo ele tentou captar na primeira oferta 400 milhões de reais, não conseguiram. E aí tentaram também uma segunda, não conseguiram. Hoje o patrimônio deles é 174 milhões, é um fundo pequenininho e também muito novo. Ele surgiu agora em 2024. O valor patrimonial por cota é de R$ 9,55 é um desconto muito grande frente ao valor de mercado. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, 6,34 dividido por 9,55, o fundo está com um PVP de 0,66. Está muito descontado, mas o que não está descontado no mercado hoje em dia, né? O yield anualizado está de 17,5%. Aqui eles trouxeram o guidance, né? Desde dezembro de 2024 eles estão pagando já 9 centavos e vão continuar com esse valor até junho de 2025, quando esse valor vai cair para algo entre 7,2 e 7,8 centavos. E esse guidance vai até dezembro de 2025. Ainda assim, é um valor muito bom para quem está entrando agora nos valores atuais de mercado. É um yield muito bom. Vamos fazer outra conta aqui. Se você considerar esse 0,72 da banda inferior, o menor guidance que eles trouxeram aqui, divididos por exemplo, 6,34, que seria o valor de mercado, você estaria com um yield mensal de 1,13%. Para um fundo imobiliário, tudo bem, é um fundo pequeno, é um fundo novo, isso é risco, mas é um fundo com 2 galpões muito bons. São 2 galpões, mas são mais inquilinos, né? Isso também é um fato a se considerar. Aqui, volume negociado, né? O fundo tem uma liquidez média diária de 586 mil. O número de cotistas veio caindo nos últimos meses, mas os fundos grandes também estão nessa mesma situação. Aqui é a estrutura do fundo, o patrimônio do AZPL.
Eles têm, vamos começar aqui com a carteira de CRIs, que eles já citaram ali pra gente, são 82,3 milhões de reais investidos em CRIs. Aqui eles abriram uma carteira, então eles têm aqui como devedores a Alus, a Direcional, a Helbor, Pivô, Lot 5 e Stone. São taxas de CDI mais 0,55, 103% do CDI, CDI mais 1,3%, e as taxas mais altas ficam aqui em CDI mais 3, CDI mais 4 e CDI mais 4,5%. É basicamente uma carteira middle risk, né? Tem uma pitadinha de risco e tem CRIs que tem riscos mais conservadores. A duration do fundo, 3 anos, que é o tempo que eles levam para reaver o dinheiro investido. E aí a taxa total, a taxa média de carrego da carteira CDI mais 1,88% ao ano. E o volume total, 82,3%. Lembrando que ele tem aquela obrigação a pagar, né, que são mais 2 parcelas no valor de mais ou menos 25, 20 e poucos milhões. Então, eles têm o dinheiro para pagar, isso é o que importa. Voltando aqui, e além da carteira de CRIs, eles têm um investimento direto no galpão Cajamar, que é esses que eles estão pagando. E aqui, como eu falei, março e setembro tem uma parcela a ser paga. E aí, eles investiram em um outro fundo imobiliário da mesma gestora da ZQuest, o Urd Jandira Fundo Imobiliário, que tem um patrimônio líquido de 43 milhões de reais. Eles são donos do galpão Jandira. E esse galpão veio com um CRI no valor total, valor nominal, né, de 20,9 milhões e uma taxa de IPCA mais 7,60%, que atualmente é uma taxa até baixa. E aí eles já começaram a pagar, né, em novembro de 2024, 20,9, tem vencimento para 2030 e duration de 3,3 anos. Aqui um pouco sobre o resultado do fundo, eles trouxeram aqui a demonstração de resultado. Tiveram de receita total em janeiro 1,7 milhão, sendo que disso 773.745 é de receita imobiliária, proveniente dos imóveis, receita financeira, né, dos CRIs, de 953. A gente vê que a receita dos CRIs está bem maior que a dos imóveis, justamente por isso que eu falo que ele está alavancado, né? Porque ele está recebendo tanto do imóvel quanto dos CRIs. E agora vai diminuir o guidance justamente por isso, porque eles vão ter que vender parte desses CRIs e aí, consequentemente, a despesa, a receita vai cair também. Tem um pouquinho aqui em caixa, as despesas foram 185 mil. Eu sempre gosto de fazer uma conta para dividir a despesa sobre a receita, porque assim a gente pode ver se o fundo, se o imóvel em si, ele é lucrativo. Então, a gente divide aqui o total, 185.246, divididos pelo total de receita, que é 1.727.432. 10%. 10,72%. Despesa baixa, né? Basicamente, essa despesa, ela vem de receita, de despesa operacional. Como é que eles não postam despesa imobiliária, que são, não sei porquê, talvez eles já acrescentaram tudo aqui em despesa operacional, ou talvez esse galpão ainda não tenha nenhuma despesa, não sei. E aqui na despesa operacional entra as despesas do fundo também, né? Que é taxa de administração, de gestão, escrituração, tudo isso. E aí o resultado final, 1,5 milhão, que deu 8 centavos por cota. Eles tinham um resultado já acumulado e conseguiram distribuir 9 centavos esse mês, que resultou em um yield anualizado de 11,31%. E agora vamos falar do portfólio em si. Todos os galpões do fundo estão locados, 54% dos contratos vencem em 2026 e tem revisional também agora em 2025, 29% e 66% em 2026. Ainda que seja um fundo pequeno e com poucos locatários, com poucos imóveis, 80% dos locatários têm um rating muito alto. Isso é muito importante na hora de analisar um fundo imobiliário.
E aí, outra coisa muito importante é a localização, né? 40 quilômetros do centro de São Paulo também é muito interessante para um portfólio de fundo imobiliário. Aqui a localização, o fundo está pertinho aqui do aeroporto de Guarulhos, centro de São Paulo, e aqui está o galpão. E aí a gente vê que ele está bem próximo a rodovias, né? Isso é muito interessante. Eles têm como locatário aqui 50% da BL está com a Iron Mountain, tem a Premix, World Mix e a Hyde, que tem os outros 50%. O AZPL é dono de 100% do galpão. Esse galpão tem 36 docas, tem vaga para caminhão, pé direito de 10 metros. Eu já vi mais altos, mas me parece ser um bom galpão. Também já vi galpões com 6 toneladas. Eu não entendo muito de galpão, mas eu sei que eles precisam ser muito altos. E aí, em grandes fundos, a gente vê geralmente 12 metros. E também o piso precisa suportar o tráfego de caminhões, né? Geralmente a gente vê 6 toneladas. Aqui o galpão Cajamar, também muito bem localizado, também perto do aeroporto de Guarulhos, tudo no raio 40, né? Esse aqui está alocado para o Mercado Livre, para a Caoa, que é a Hyundai, e o fundo também tem 100% dele. Esse aqui tem 224 docas, ele já é bem maior e ele tem cross-docking. Eu falei sobre isso no vídeo de análise completa, mas basicamente é um sistema que agiliza bastante a operação dentro do galpão. O caminhão pode entrar e aí eles descarregam e sem precisar armazenar, basicamente é isso, sem precisar armazenar aquela carga ali, eles já podem carregar um outro caminhão. Lembrando que esses galpões, eles são todos last mile, tá? Ou seja, a carga chega aqui e ela já vai direto para o cliente. Aqui eles trouxeram alguns dados sobre o fundo, eles trazem aqui no final, né? Taxa de administração é 1,10% ao ano, não cobram taxa de performance. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, só um vídeo de relatório gerencial mesmo, só um acompanhamento do fundo. A gente viu aí que tem boas notícias, né? Vai fazer o pagamento da dívida e principalmente tem o dinheiro para pagar. Isso é muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre esse fundo ou alguma sugestão, me deixa aí nos comentários. Também aproveita para se inscrever no canal FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.